Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que nos faça a leitura da ata da sessão anterior. Ato da 51ª sessão extraordinária realizada em 5 de novembro de 2007, presidente da senhora ministra Ellen Grace, ausente cadamente os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Menezes Direito, vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Jorge Santos, apregoado seguinte processo, ação penal, agravos regimentais em ação civil originária, agravos regimentais em suspensões de segurança, agravos regimentais em agravos de instrumentos, embates de declarações e agravos de instrumentos. Sem necessidade de qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, chamo a julgamento a ação penal 333, relator ministro Joaquim Barbosa. O feito está com vista à ministra Carmen Lúcia, que tem a palavra. Senhora presidente, no preparo do meu voto vista, eu verifiquei que, embora estivéssemos a discutir e decidir votar quanto à questão de ordem referente ao prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o ato de renúncia do deputado federal Ronaldo Cunha Lima, havia uma outra questão de ordem suscitada que se refere à competência deste Supremo Tribunal Federal também, porém, relativamente ao ato impugnado e que se baseava, portanto, numa questão de direito processual penal e a competência constitucional para o seu julgamento por este Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Júri, matéria que foi arguída e que, portanto, seria prejudicial, inclusive, quanto ao julgamento por este Supremo Tribunal Federal, se assim se entendesse o plenário. Então, eu indago a Vossa Excelência se não seria o caso de, antes de eu ler meu voto vista, referente à questão que estava na fase de tomada de decisão de votos, se não seria o caso de Vossa Excelência voltar ao eminente ministro relator Joaquim Barbosa, para que ele, contextualizando, acertasse se realmente aquela questão é prévia a esta que estávamos votando ou não, para que então eu pudesse dar sequência lendo meu voto vista. É a indagação que faço. Pois não. Ouço o eminente relator. Senhora presidente, no dia 20 de setembro deste ano, portanto, após a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa, a defesa, após, portanto, 14 anos de tramitação deste processo, suscitou uma questão de ordem consistente no suposto conflito, na suposta antinomia entre a competência do Tribunal do Júri e a competência por prerrogativa de função de que era detentor o réu. Eu despachei, no dia 16 de outubro, da seguinte forma, essa petição. Trata-se de questão de ordem formulada pela defesa, no sentido da incompetência desta Corte para processar e julgar o feito, tendo em vista a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes contra a vida. Conduzirei a arguição ao julgamento do plenário, previamente à análise do mérito da presente ação penal, como questão de ordem. Assim procedi, e os fatos que se sucederam já são do conhecimento de todos. Eu acolho a ponderação feita pela ministra Carmen Lúcia e passo ao exame dessa questão de ordem, que é prejudicial, segundo a Sua Excelência, em relação a outra questão de ordem que foi suscitada na segunda-feira passada. Examino. A defesa alegou preliminarmente a incompetência absoluta desta Corte para o julgamento de crimes contra a vida, tendo em vista o seguinte, cito a petição da defesa.
O objeto da presente questão de ordem é a preservação da garantia constitucional do requerente como cidadão de ser julgado pelo juízo natural do tribunal do júri. Em que pese o processamento do feito ser de competência desta Corte, em razão da prerrogativa de foro que lhe é atribuída ratione muneris, o juízo natural para o julgamento do presente feito é o Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa, Paraíba. A garantia do Tribunal do Júri deve prevalecer em desfavor das normas de competência, mesmo que elas tenham sede na Constituição Federal, seja pela interpretação sistemática, seja pela resolução de um aparente conflito. O fato de as normas de competência não terem status de princípio, mas de regras, favorece o entrelaçamento e a prevalência do júri popular, tido como princípio soberano de garantia, mas ainda porque entre normas de hierarquias diferentes não há conflito e sim prevalência da que tenha nível superior. De tão relevante, o princípio garantia do júri popular é uma cláusula pétrea, como tal garantida pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, não sendo possível sua exclusão por via constitucional derivada, nem sua extensão a outros delitos por via infraconstitucional. A garantia do Tribunal do Júri, prosseguiu a defesa, tem sido reconhecida por todas as constituições republicanas como juízo natural nos casos de crimes dolosos contra a vida. Afora a quebra do princípio do juízo natural, a norma de competência retira do acusado a possibilidade de utilizar-se de instâncias recursais. Ocorre até, em alguns casos, que o julgamento por prerrogativa de foro não permite nenhum recurso, conferindo ao julgado a complexidade de, numa só assentada, ser único e último. Assim, o devido processo legal é violado pelo deslocamento da competência. Por todo o exposto, requer seja provida a presente questão de ordem, a fim de que se reconheça a prevalência da garantia individual do cidadão Ronaldo Cunha de Lima de ser julgado, no caso em espécie, pelo juízo natural do Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa, sobre a norma de competência que garante prerrogativa de foro dos membros do Congresso Nacional. Fecha aspas, esta foi a questão de ordem suscitada. Senhora Presidente, eu examino essa questão de ordem tal como ela foi postulada, ou seja, quando o parlamentar ainda ostentava a condição de membro do Congresso Nacional. E digo o seguinte, eu considero manifestamente improcedente o pedido de deslocamento da competência para o Tribunal do Júri. Com efeito, o artigo 102(1)b da Constituição da República é mais do que claro ao afirmar a competência deste tribunal não apenas para processar, como pretende a defesa, mas também para julgar os membros do Congresso Nacional nas infrações penais comuns. Não há aqui hipótese de inadmissível antinomia entre normas constitucionais, nem de necessidade de ponderação entre princípios e ou regras constitucionais, não existindo o apontado conflito, nem mesmo de modo aparente, com o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Aliás, diferentemente do que é afirmado pela defesa, no caso em análise, o que temos são duas regras. De um lado, a que fixa a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes contra a vida, e de outro, a que determina a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar os crimes em tese cometidos por detentores de mandato parlamentar federal. De todo modo, não poderia prevalecer a tese da defesa no sentido da existência de uma hierarquia entre normas constitucionais, na qual os princípios teriam estatura superior. Isso poderia conduzir, embora o negue a defesa, à existência de normas constitucionais inconstitucionais. No caso, portanto, há pura e simplesmente uma exceção, estabelecida pela própria Constituição, a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O fato de a instituição do Tribunal do Júri constituir cláusula pétrea constitucional, outro argumento trazido pela defesa, não guarda, obviamente, qualquer relação com o caso,
pois o mandamento do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, é dirigido ao constituinte derivado. Não significa que o constituinte originário não possa, como fez, prever exceções à sua aplicação. O juízo natural da presente causa é, sem qualquer dúvida possível, o Supremo Tribunal Federal, tal como estabelece a Constituição, não havendo por que se mitigar o alcance desta disposição da lei maior pelo só fato de o réu não ter, após o seu julgamento, direito a interpor recursos para outras instâncias. Essa impossibilidade recursal era do conhecimento do legislador constituinte, que ainda assim fixou a regra do artigo 102(1)b da Constituição. E isso acontece em relação a quaisquer crimes comuns de cuja prática venham a ser acusados os detentores da prerrogativa de foro perante esta Corte. Serão julgados em única e última instância por esta Corte. Assim, não há de se falar em violação ao devido processo legal. Violaria tal princípio, isto sim, o julgamento por outro órgão que não aquele constitucionalmente previsto. Por fim, apenas para demonstrar a completa improcedência das alegações, eu destaco que esta Corte reconhece a mitigação da competência do Tribunal do Júri pela Constituição Federal nos casos de crimes dolosos contra a vida cometidos, em tese, por detentor de foro por prerrogativa de função. Cito alguns precedentes, dentre os quais leio os trechos mais importantes. No RS 162.966, relator ministro Nery da Silveira, julgado em 1994, eu colho o seguinte. Não incide na espécie o artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição, quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Cede a norma geral de competência diante da regra especial que dispõe sobre o foro por prerrogativa de função. Não pode prevalecer norma da Constituição Estadual que, porventura, afete ao júri o julgamento de prefeitos municipais acusados da prática de crime doloso contra a vida. Aqui, a situação do caso envolvia prefeito municipal. Outro precedente. Esse da lava do ministro Moreira Alves, mais antigo. Estabelecer que o foro por prerrogativa de função de deputado estadual é o Tribunal de Justiça do Estado para todos os crimes da competência da Justiça desse Estado-membro, inclusive os dolosos contra a vida. HC 58.410. Passo agora a um julgado mais recente, de 2003, HC 78.168, relator ministro Nery da Silveira, julgado em publicado em 29 de agosto de 2003. Habeas corpus, procurador do Estado da Paraíba, condenado por crime doloso contra a vida. Também essa é a hipótese de crime de constituições estaduais que fixam competência jurisdicional discrepante da Constituição Federal e que deu origem à súmula 721. Outro precedente. Reclamação. Quebra de sigilo bancário de membros do Congresso Nacional. Medida decretada por Tribunal Regional Eleitoral, no âmbito do inquérito policial instaurado contra deputados federais para a apuração de crime eleitoral. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de definir a locução constitucional crimes comuns como expressão abrangente a todas as modalidades de infrações penais, estendendo-se aos delitos eleitorais e alcançando até mesmo as próprias contravenções penais precedentes. Registro ainda trecho do voto do ministro Nery da Silveira no HC 69.344, julgado em 1993, junho de 93. Diz o ministro Nery da Silveira. É assente, de outra parte, o entendimento desta Corte, segundo o qual, na fórmula, aspas, crimes comuns, fecha aspas,
se compreendem todos os delitos que não se capitulem entre os denominados delitos de responsabilidade. Assim, são crimes comuns os definidos no Código Penal, quando na legislação penal especial, inclusive os crimes eleitorais. Não há, portanto, dúvida alguma quando se enquadrarem no rol dos crimes comuns os delitos dolosos contra a vida, com expressa definição na lei penal comum. E prossegue o ministro Nery da Silveira nesse mesmo precedente. Diz ele, aspas, assim, acusada de homicídio será qualquer das autoridades a que se referem os dispositivos maiores aludidos processada e julgada no tribunal competente e não no tribunal do júri. Por fim, registro que não é outro entendimento da doutrina acerca dessa matéria. Registro, por exemplo, Fernando da Costa Torinho Filho, que diz o seguinte, e nos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, praticados pelas pessoas com foro privativo concedido pela Constituição Federal, pergunta ele. Neste caso, há de prevalecer o privativo, porquanto a Constituição, embora houvesse fixado no artigo 5º, inciso 38, a competência do júri para os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, ela podia excepcionar a si própria. Outra citação de doutrina. Aspas. Assim, surgiria a questão. Se um deputado federal cometesse um homicídio doloso, deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal do Júri? A questão vem sendo respondida de forma praticamente unânime, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, que se ambas as previsões de competência são estabelecidas na Constituição Federal, deve-se considerar especiais aquelas que dizem respeito à prerrogativa de foro, em detrimento, pois, ao Tribunal do Júri. O deputado deve ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Essa postura, embora sejamos contrários ao foro por prerrogativa de função, está correta. O júri é o órgão competente para analisar os crimes dolosos contra a vida, como regra geral. Em caráter especial, algumas autoridades têm foro específico. E mais adiante, o afastamento da competência do júri nos casos em que devem incidir as regras que estabelecem a competência originária de órgãos jurisdicionais superiores em razão do cargo público ocupado pela parte a quem se atribui a prática de infração penal, resulta de opção do Constituinte, que a deixou expressa ao não fazer qualquer ressalva naquelas regras quanto às infrações penais incluídas na competência privativa do júri. Mais adiante, é correta essa visão, merecendo, então, alguns exemplos. Deputado federal que possui foro privilegiado garantido na Constituição Federal, cometendo crime doloso contra a vida, continuará a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhora presidente, não há dúvida, a meu sentir, que aquela questão de ordem suscitada naquele momento processual não tinha a menor chance de prosperar perante esse tribunal. Eu deixei para que o colegiado a decidisse de maneira colegiada, ao invés de resolvê-la monocraticamente. Despachei nesse sentido, não é? Dizendo que traria esta questão de ordem a julgamento por ocasião do exame da ação penal que estava marcada para a última segunda-feira. Eu entendo que nós devemos, portanto, examinar inicialmente esta questão de ordem, não é? Já que se suscitou a sua prejudicialidade em relação a outra questão de ordem suscitada na segunda-feira passada, mas acho que não devemos misturar as duas coisas. Devemos examinar a questão de ordem tal como ela foi formulada em setembro e despachada por mim e
na prática, devemos abstrair a questão consistente na renúncia, os fatos novos decorrentes da renúncia. Esse é o meu voto. Bem, a ministra Carmen Lúcia estava com vista apenas para a questão prévia. Eu vou colher o voto do ministro Menezes Direito. Não seria conveniente ouvir o ministro revisor? Ah, verdade, ministro Eros Grau e o ministro revisor. Sobre essa Neste questão caso, de ordem, não sobre neste a outra. caso. A mim parece que não há uma antinomia entre os dois preceitos. E eu estou de acordo com o voto do ministro Joaquim Barbosa. Penso que essa corte não poderia ser reduzida exclusivamente a uma preparadora de um processo para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Quanto a esse ponto, eu não tenho dúvida. De qualquer modo, eu quero dizer desde logo, porque isso me parece relevante, que a circunstância da existência dessa questão de ordem naquele momento processual retira a ênfase, ou melhor, importa em que eu retire a ênfase que eu dei na segunda-feira, quando pronunciei meu voto a respeito da segunda questão de ordem. Ou seja, não me parece que tenha havido algum expediente. Nós não estamos discutindo isso ainda, ministro Eros. Perdão? Ainda não. Nós estamos discutindo a questão de ordem que foi posta. Não, é que ele votou na segunda-feira, Mas ele está apenas consignando, né, talvez uma evolução. Me parece, eu estou convencido, diante dessa questão de ordem que Vossa Excelência trouxe agora, que não houve chicana e nem escárnio. Houve apenas... No meu voto, eu não tratei de chicana, eu examinei a questão de ordem tal como foi formulada. Todos os argumentos da questão de ordem foram, por mim, examinados aqui no meu voto. Como eu ia observando, eu dizia que, e sem necessidade de me estender nisso, que o conhecimento da questão de ordem agora altera a minha posição em relação à matéria que foi votada na segunda-feira. Me parece que houve um procedimento correto dos advogados. Com relação à questão de ordem que agora foi trazida e que estava aí desde setembro, eu acompanho o relator. Ministro Menezes Direito. Senhor presidente, eu estaria apto a votar, mas eu tenho a impressão, se Vossa Excelência me permitir, que nós deveríamos ouvir o voto da ministra Carmen Lúcia, que ela pediu vista dos autos todos. Então, Sua Excelência teria condições. Desculpa, ministro. Excelência, foi É Sua outra que eu Excelência, pedi sobre inclusive, outra questão. Foi Sua Excelência, e foi Sua Excelência que ressaltou a necessidade de exame dessa matéria. Dessa matéria Vamos antes de que eu ouvi-la, pudesse vamos proferir. ouvi-la. O relator de início não colocou a matéria. E Sua Excelência, então, antes de prolatar, antes de proferir o voto, ressaltou que essa questão de ordem deveria merecer exame. Claro. Eu creio que nós precisamos ouvi-la. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência não estava presente na sessão de segunda-feira. Eu vou Mas recuperar. esteja certo que eu conheço o voto de Vossa Excelência. Não se trata do conheço voto. o seu Eu quero relatório. recapitular. Conheço as discussões que foram travadas na segunda-feira. Eu acompanho a vida do tribunal. E não estive presente porque Não, mas Vossa assumi. Excelência não precisa Um minutinho, Excelência. Um minutinho. Vossa Excelência precisa ouvir. Eu ouço? Com Sim, todo prazer. sim. O bom juiz deve estar sempre pronto a ouvir. Ouço, com muito prazer. Não estive presente na segunda-feira e devemos tratar no dia de amanhã dessas super extraordinárias, porque assumira há mais de 3 meses um compromisso no Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do município, onde fui homenageado como integrante desta corte e tive a incumbência de falar em nome dos outros 6 homenageados. Por isso não estive presente, porque não faltam as sessões do tribunal. Ministro Marco Aurélio, o que eu quis explicar foi a razão pela qual eu não trouxe a questão de ordem na segunda-feira. E eu tentei recapitular os acontecimentos da última segunda-feira. Eu me dirigi a este tribunal preparado
para suscitar, para vir julgar o caso. Ao chegar aqui, 15 minutos antes do início da sessão, fui informado pelo vice-procurador-geral da República de que o Ministério Público tomara conhecimento da publicação no Diário do Congresso Nacional do ato de renúncia, o que mudava completamente toda a preparação que eu havia feito para o julgamento. Diante dessa informação, aí sim eu suscitei, pego de surpresa por essa informação, porque não devemos esquecer de que vínhamos de um longo feriado. Eu não tinha tomado conhecimento até então de um ato essencial, incontornável ao julgamento desse caso, que era a publicação da renúncia. Sem o ato de publicação da renúncia, não há renúncia. Fiquei sabendo 15 minutos aqui, antes do julgamento. Daí eu ter suscitado. Com certeza prolatou um voto de improviso. Com certeza. Você me permite? Com certeza, estamos aqui para isso. É só para restabelecer, fazer justiça aos fatos. E, de certo modo, e por indiretamente, fazer justiça às pessoas. Os fatos que sucederam foram o seguinte: esta questão de ordem, que agora se passa a examinar, era absolutamente desconhecida dos que estavam aqui presentes, com exceção do ministro relator, que não fez. Portanto, quando a ministra Carmen Lúcia pediu vista, não foi para examinar esta questão de ordem, mas para examinar a questão de ordem que tinha sido suscitada a propósito da eficácia ou não da renúncia. De modo que, se Sua Excelência não pediu vista para examinar a questão de ordem, ora submetida a julgamento, parece que, pela lógica e pela direção regimental, nós temos que colher o voto de todo mundo, até porque Sua Excelência, eventualmente, pode ter examinado também a questão de ordem. Mas temos que restabelecer a ordem regimental de votação. E me parece também, e até porque, logo em seguida, a ministra Carmen Lúcia, depois do voto do ministro Menezes de Direito, terá a oportunidade de se manifestar. Eu queria salientar só, na sequência do que disse o ministro Peluso, que quando suscitei hoje a questão de ordem, exatamente porque ela seria prejudicial daquela que eu venho trazer, e que, eventualmente, nem seria o caso de ler o meu voto visto, de explanar o que nele se contém para Vossas Excelências, se chegasse, por exemplo, à conclusão, estou pondo teoricamente, de que esse tribunal não teria competência, porque, então, a análise da competência para o prosseguimento em face da renúncia já não teria nenhum sentido. Razão pela qual, ministro Marco Aurélio, parece-me que seria talvez conveniente mesmo prosseguir nesta questão e, a partir do resultado dela, prosseguindo, eu, então, faço as referências quanto à segunda questão de ordem. Ministro Menezes de Direito, presidente, pois não, ministro Marco Aurélio. O nobre relator trouxe precedentes do tribunal. E tenho lembrança de um precedente, se não me falha a memória, de Goiás, de 1992. E fiquei, naquele julgamento, como redator designado para o acordo. E esse tema foi versado. Estava há 2 anos no tribunal. Hoje eu estou há 17. E me assaltam dúvidas quanto à garantia constitucional do julgamento do cidadão pelo tribunal do júri. Me assaltam dúvidas se a prerrogativa de foro abrange até mesmo a denominada justiça especializada. Ante esse quadro e considerada essa matéria, se os colegas que votam antes de me permitirem, eu peço vista do processo. Ministro Marco Aurélio, eu, como relator desse caso, eu tenho responsabilidade de advertir a Corte para o seguinte fato, alertar a Corte para o seguinte fato. Esse processo tramita há 14 anos. Há 14 anos. A denúncia foi recebida há exatos 5 anos. Nós estamos diante de um acusado que já ultrapassou os 70 anos. Portanto, nós estamos já no limiar da prescrição.
E esse fato é importante, eu acho que a Corte tem que levá-lo em consideração. Esse era apenas o alerta que eu tinha a fazer. A vista é regimental. Sem dúvida, mas é a obrigação... A vista é regimental. É a obrigação do relator que se debruçou sobre não os autos. costumo transformar pedido de vista em perdido de vista. Eu fiz um alerta à Corte, como porta-voz da Corte que sou, de quem tem a responsabilidade por esses autos há exatos 4 anos. Era o que eu tinha a dizer. Eles foram concluídos a Vossa Excelência quando? Para a preparação do relatório e voto? Há quase 2 meses. Não levarei 2 meses com o processo. Eu, diante das peculiaridades do caso, que são patentes, evidentes, eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para adiantar voto quando, na devida oportunidade, senhora presidente. Bem, até esse momento, a Corte aguardava, parece-me ninguém manifestou interesse em adiantar voto, mas Vossa Excelência pode fazê-lo. Não, eu entendo que na linha do voto... Senhor presidente, eu quero declarar expressamente que eu aguardo a volta do pedido de vista. Na linha do voto do eminente ministro Joaquim Barbosa, entendo que a antinomia é aparente. Não, a Constituição não entrou em contradição ao reservar para a competência do Supremo Tribunal Federal o processo e o julgamento de certas autoridades quando a elas são imputadas infrações penais comuns. Aí, essa regra de competência, outorgada ao Supremo Tribunal Federal, comparece, para mim, também patentemente, como norma especial. E aquela do júri, como norma geral, tanto que alcança, sem exceção, a norma da competência do júri, todos os indivíduos, todos indistintamente. É uma norma que alcança uma série aberta, não é, de pessoas acusadas de crimes dolosos contra a vida. Já a regra de competência do Supremo Tribunal Federal, chamada de foro especial por prerrogativa de função, ela consubstancia uma verdadeira prerrogativa. E nós sabemos que no confronto entre a prerrogativa e o direito geral comum, comum a todos, a norma veiculadora de prerrogativa prevalece. Prerrogativa, todos sabem, é mais do que direito, é superdireito, porque alcança uma série fechada, não é, de destinatários. Então, a regra do Tribunal do Júri prevalece, sim, para a generalidade das pessoas, porém é afastada em se tratando dessas situações de prerrogativa de função ou de foro especial por prerrogativa de função. Então, eu resolvo a questão de ordem na mesma linha do ministro Joaquim Barbosa, entendendo que não há absolutamente antinomia normativa, não há conflito no âmbito da Constituição nesse particular. Pois bem, proclamo o resultado parcial no sentido de que o relator, resolvendo questão de ordem, encaminha no sentido de que a competência do Tribunal do Júri cede diante da norma que fixa foro por prerrogativa de função, no que é acompanhado pelo ministro Carlos Brito. Ministro Eros também. No que é acompanhado pelos ministros Eros Grau e Carlos Brito. Após pediu vista o ministro Marco Aurélio, aguardam os demais. Senhores ministros, chama a julgamento, habeas corpus 91.449. Relator, ministro Marco Aurélio. Paciente, José Genuíno Neto. E coator, o relator da ação penal 420 no Supremo Tribunal Federal. Falta votar também a ministra Carmen Lúcia. Mas como eu creio que aqui invertemos, não é? Eu voto primeiro. Senhores ministros, cabia-me, no momento em que
em que pedi vista desses autos o desempate no caso. Após colhidos os votos do eminente relator, ministro Marco Aurélio, que denegou a ordem, acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Carlos Brito e César Peluso, enquanto na divergência, para efeito de conceder o writ, postaram-se os ministros Eros Grau, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. Os debates revelaram que o impasse decorre basicamente da aplicação do princípio da proporcionalidade do reconhecimento de violação do devido processo legal substantivo, invocados nos votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e Eros Grau. A moldura fática, e essa moldura fática não suscita divergência, revela que, em data de 18 de dezembro de 2006, o Ministério Público Federal apresentou contra o paciente denúncia pela prática de delitos descritos no artigo 4º da Lei 7.492/86 e 299 do Código Penal Brasileiro. Exatamente às 18 horas e 22 minutos do mesmo dia, os autos foram recebidos em secretaria. Às 19 horas e 28 minutos, foi procedida a autuação da denúncia. Às 19 horas e 29 minutos, os autos foram, então, conclusos à juíza, que às 20 horas e 2 minutos lançou o despacho pelo qual recebeu a peça acusatória. Depois disso, foram os autos remetidos à sessão de distribuição para serem autuados e distribuídos, já agora como ação penal. Como o paciente, no dia subsequente, a saber, no dia 19 de dezembro de 2006, foi diplomado deputado federal, questiona a impetração que o fato de os autos haverem sido remetidos à distribuição para alteração de classe do feito em 19 faz supor que o próprio ato de recebimento da denúncia se deu quando já exaurida a jurisdição do juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte. Por isso, se insurge contra o ato do eminente ministro Joaquim Barbosa, que validou o recebimento da peça acusatória após a subida dos autos a esta Corte, em razão da declinação de competência. Com as vênias de estilo, subscrevo meu apoio à decisão impugnada. É meu entendimento que a jurisdição exercida pela magistrada que recebeu a denúncia nada tem de abusivo ou irregular. Ao decidir sobre a denúncia oferecida, Sua Excelência não usurpou competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, pois no exato momento em que o fez, o paciente não se encontrava investido do exercício do mandato legislativo, o que só se veio a dar no dia seguinte. Enquanto não diplomado, o acusado não era detentor de foro por prerrogativa de função e, consequentemente, o recebimento ou rejeição da denúncia cabia, sim, ao juízo da 4ª Vara Federal de Belo Horizonte. Não me é possível, com a devida vênia, não me é possível aceitar o exercício de raciocínio que visa minar a consistência da decisão com o argumento da estreiteza do tempo para análise da peça acusatória. A ser assim, tornar-se-iam incertas as datas limite para verificação das competências fixadas por prerrogativa de função e também, na mesma linha de raciocínio, elásticos os prazos prescricionais estabelecidos em lei. Tudo porque denúncia proposta e ou recebida na última hora anterior à verificação do prazo fatal, haveria igualmente de ser considerada írrita e inviável. Como definir qual seria o tempo razoável para sua análise, maiormente se consideradas as naturais diferenças entre a complexidade das ações delituosas e, consequentemente, de sua descrição e tipificação e também, por que não dizer, do ritmo de trabalho entre julgadores diversos. O exemplo extremo leva-me a concluir pela correção do despacho que nesta Corte reconheceu a validade do ato do juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte. Não há dúvida de que a acusação foi formulada antes de que o hoje deputado federal fosse diplomado. Também, anteriormente a este fato,
que é o definidor do seu novo status, ao qual se atribui o foro por prerrogativa de função, a magistrada formulou decisão fundamentada de recebimento da denúncia. O ato foi, portanto, praticado no exercício de sua competência e, no meu entendimento, deve ser mantido. Por essas razões, denego a ordem. Ministra Carmen Lúcia. Também eu, senhora presidente, acompanho o eminente relator, estudei o caso, também não vejo como questionar o que foi formalmente recebido pela juíza da 4ª Vara Federal e impugnar a legitimidade do exercício de sua competência, razão pela qual peço vênia aos que adotaram a divergência, mas também eu indefiro a ordem, denego a ordem. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, indeferiu a ordem de habeas corpus, vencidos os ministros Eros Grau, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence, que a deferia. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência tem questão de ordem em extradição 884, requerente o governo da França, extraditando Hadi Zaiter, o Davi Assi Alvarez ou Chob Zaiter. Senhora presidente, eu vou relatar com alguma minúcia para que o tribunal tenha perfeito conhecimento dos percalços dessa extradição. O Estado de França, com base em promessa de reciprocidade, por meio da nota verbal 256, de 23 de maio de 2003, formalizou pedido de extradição do nacional libanês Hadi Zaiter, o Davi Assis Alvarez, para, aspas, a execução de pena de 8 anos de prisão pronunciada em 6 de abril de 2001 pelo Tribunal de Grande Instância de Bobigny por fatos de cumplicidade e importação, de transporte e de detenção não autorizada, de entorpecentes e de interesse à fraude. Os autos foram originariamente distribuídos à eminente ministra Ellen Grace, que em 18 de junho de 2003 decretou a prisão do extraditando. Na mesma data, foi expedido o mandado de prisão e comunicada a decisão ao Departamento de Polícia Federal. Em 30 de maio de 2005, a eminente ministra Ellen Grace solicitou informações sobre o cumprimento do mandado de prisão e a Coordenação Geral de Polícia Criminal Internacional, Interpol, oficiou em 22 de setembro de 2005, esclarecendo que, segundo informações obtidas junto ao Escritório Central da Interpol na Colômbia, o extraditando, aspas, foi capturado e posteriormente extraditado daquele país para a França em 11 de julho de 2005. Em face dessas informações, a nobre presidente, então relatora, em 3 de outubro de 2003, determinou a expedição de ofício ao governo francês, a fim de que este se manifestasse sobre a persistência ou não do seu interesse no processo de extradição. Não houve qualquer manifestação do Estado requerente, determinando então a eminente ministra relatora que, aspas, retornem os autos ao arquivo, o que se deu em 16 de dezembro de 2005. Todavia, em 31 de janeiro de 2007, o ofício da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo informou a este Supremo Tribunal que, em 24 de janeiro de 2007, tinha sido efetuada a prisão do extraditando, comunicação que foi reiterada pelo Ministério da Justiça em 6 de fevereiro deste ano. Em 7 de fevereiro, despachou a eminente ministra Ellen Grace, aspas, como visto, não houve nos autos até a presente data qualquer decisão quanto ao recolhimento do mandado de prisão expedido ou mesmo quanto à extinção do presente processo extradicional. A prisão do extraditando em território brasileiro, efetivada como visto com base em mandado vigente, contradiz a informação anterior de que o mesmo já estaria em França, muito embora o governo francês não tenha em nenhum momento exteriorizado nos autos a perda de seu interesse na realização da extradição, necessário será, obviamente, que aquele país confirme sua intenção no prosseguimento do feito. Todavia, com o término das férias forenses, não cabe mais a esta presidência apreciar qualquer eventual medida urgente que ainda se faça necessária, devendo ser aplicado para a retomada da tramitação do feito o disposto no artigo 38.4-A do Regimento Interno. Assim proceda a Secretaria a imediata substituição da relatoria, que caberá à ministra Carmen Lúcia.
Os autos vieram-me conclusos, então, em 9 de fevereiro deste ano, nele se contendo o ofício número tal, que dá notícia de que, aspas, foi preso nesta delegacia de Polícia Federal o estrangeiro que se diz chamar Raduan Zaiter, o qual foi preso em flagrante delito em razão de envolvimento em crime previsto no artigo 297, combinado com 304 do Código Penal Brasileiro. Recebemos informação de que havia um processo de extradição dessa Corte contra o referido estrangeiro. Em razão disso, foi enviado a esse tribunal o ofício número tal, pedindo a confirmação da validade do mandado de prisão expedido nos autos da extradição. Em contato telefônico com Vilmar Lourenço, assessor-chefe da Presidência, esta delegacia foi informada que o mesmo não havia sido cumprido, razão pela qual o preso foi cientificado do conteúdo do mandado. Em 13 de fevereiro de 2007, pelo aviso 276, foi encaminhada nota verbal 71, na qual o governo da França invoca o Tratado de Extradição, que já existia, porque no primeiro caso foi em promessa de reciprocidade, porque não prevalecia esse tratado. Firmado com o Brasil em 26 de maio de 96 e manifesta que persiste o seu interesse na extradição. Afirmou-se nessa última nota verbal que o pedido de extradição executória seria para o cumprimento não de 8 anos, como constou da primeira nota verbal de 2003, mas sim de 5 anos de prisão. Em 26 de fevereiro, deleguei o interrogatório do extraditando ao Juízo Federal da Seção Judiciária de São Paulo e, no dia 7 de março, foi protocolada a petição número tal, sem assinatura, na qual se alegou, aspas, o pleito extradicional fora requerido pelo governo da República de França no ano de 2003, tendo sido decretada a prisão preventiva do mesmo pelo digníssimo ministro Celso de Mello, sendo a mesma cumprida em novembro de 2006. O pleito for instruído com a sentença condenatória emanada pelo Tribunal da Grande Instância de Bobigny com a pena de 8 anos de prisão, como se pode notar dos autos. Entrementes, tal pleito não merece guarida por total perda de objeto, como se passa a demonstrar. A requerida extradição fora formalizada em nota verbal e instruída com documentos emanados pelo supracitado Tribunal do Estado requerente, por fatos imputados como praticados no ano de 2001, sendo certo que o pleito extradicional data neste pretório excelso com data de junho de 2003. Cumpre informar que o requerente já for extraditado ao Estado requerente pelos mesmos fatos narrados naquela nota verbal, pelo Estado da República da Bolívia no ano de 2005, e colocara-se à disposição da Corte Suprema do Governo da França, sendo colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança, conforme se pode notar dos documentos que instruem a presente. Excelentíssima ministra, é certo que com a apresentação do extraditando às autoridades judiciais do Estado requerente, em data posterior ao pleito, ora em testilha, o mesmo perde seu objeto, sendo certo que deveria o governo da França notificar o Brasil eventual caso de um novo pleito, o que efetivamente inexistira, como se pode notar dos autos. Conforme o disposto no artigo 78, inciso 2 da Lei 6.815, são condições essenciais para a concessão da extradição que haja sentença ou mandado de prisão emanado por autoridade competente do Estado requerente, sendo certa que esta efetivamente existira na data do requerimento, como também se torna certo que a mesma fora por aquela autoridade revogado mediante o comparecimento do extraditando e sua colocação em liberdade, tornado o presente pleito totalmente prejudicado por perda de objeto. De outra parte, a prisão preventiva para extradição, decretada nos termos do artigo 82 da Lei 6.815, com base no pedido formalizado pelo Estado requerente, sendo certo que, com a perda do objeto, emerge o preconizado no parágrafo 3º do supracitado artigo, que a mesma não poderá perdurar fundada no mesmo fato. Inexiste nos autos qualquer outra informação de inovação do requerimento que justifique a manutenção da prisão preventiva, visando assegurar o pleito, que, por si, torna-se prejudicado diante das informações comprovadas que ora se trouxe a lume. Diante do exposto, vista presente a revogação da prisão preventiva. Os autos não estavam, então, neste tribunal, haviam baixado para a realização do interrogatório. Despachei, no entanto, ressaltando que a questão alegada poderia ser analisada após o retorno dos autos.
Ressaltei ainda que qualquer fato impeditivo ao pedido da extradição poderia ser suscitada na apresentação da defesa, nos termos do artigo 210 do Regimento Interno deste Supremo. O extraditando foi interrogado em 16 de abril de 2007 e, no dia seguinte, veio aos autos novo pedido de extradição, cujo teor confirma as informações constantes daquela petição sem assinatura, ou seja, que depois de decretada a prisão preventiva por ato da eminente ministra Ellen Grace, o extraditando foi mesmo preso na Colômbia, extraditado para a França, pelos mesmos fatos objeto do presente pedido de extradição. Na França, o extraditando foi colocado em liberdade. Contra ele, entretanto, veio a ser expedida outra ordem de prisão, na qual se ampara o que é, na verdade, um novo pedido de extradição pelo governo francês. Para melhor compreensão dos fatos, leio rapidamente os seguintes excertos desse novo pedido. Aspas. O interessado foi apanhado no dia 14 de junho de 2005, na sua residência de Bogotá, pelas autoridades colombianas para fim de extradição, com fundamento na execução de uma pena de 8 anos de prisão pronunciada no dia 6 de abril de 2001 pelo Tribunal de Grande Instância de Bobigny. Foi entregue às autoridades francesas em 11 de junho de 2005. Transferido na França, Zéder Hadi, aliás, Assi Alvarez, foi apresentado ao juiz das liberdades e da detenção no dia 12 de julho de 2005, que devia deliberar a respeito da sua manutenção em detenção ou da sua colocação sob controle judiciário na espera do julgamento. O seu advogado explicou que o interessado podia ficar alojado na casa de um primo e o juiz das liberdades e da detenção colocou-o sob controle judiciário com a obrigação de se apresentar na delegacia de Anguien, na região parisiense. Zéder Hadi, aliás, Assi Alvarez, foi entregue a convocação para apresentação no dia 7 de setembro de 2005, em oposição ao julgamento de 6 de abril de 2001, para ser julgado pelos fatos que lhe eram imputados. Apesar de ter sido informado da data da audiência, Zéder Hadi, Assi Alvarez, não se apresentou sem trazer nenhuma desculpa valiosa enquanto seu advogado estava presente na audiência. Em consequência, o tribunal declarou nula a oposição ao julgamento de 6 de abril e, visto os elementos do dossiê, estimava ter que reduzir a pena pronunciada em abril de 2001 e condenar Zéder Hadi a uma pena de 5 anos de prisão. O tribunal pronunciou este dia um mandado de captura contra ele. Pronunciado o julgamento, qualificado julgamento, teve por iterativa audiência, significa que a decisão pode ser objeto de recurso. O recurso perante o Tribunal de Relação de Paris no prazo de 10 dias, a partir da notificação do julgamento do interessado, sabendo que ele não foi identificado e que se encontra foragido. Caso Zéder Hadi, Assi Alvarez, for entregue às autoridades francesas, o mandado de captura receberá execução e ele poderá interpor recurso a ser julgado perante o Tribunal de Relação, segundo grau de jurisdição. A prescrição da pena pronunciada no dia 7 de setembro de 2005 não será adquirida antes do dia 17 de setembro de 2025, prazos fixados pelo Código de Processo Penal francês. Presente pedido de extradição é formado em aplicação ao disposto na Convenção de Extradição entre o Governo da República Francesa e o Governo da República Federativa do Brasil, assinado em Paris. O extraditando apresentou, então, a defesa em 22 de maio deste ano de 2007, reiterando a alegação de prejuízo e asseverando que o extraditando tivera pleito tradicional formalizado junto ao governo da Colômbia, pelos mesmos fatos da presente nota verbal, foi extraditado ao Estado requerente em 2005, conduzido à presença da autoridade francesa, onde teve a sua prisão revogada, por pagamento de fiança e posto em liberdade em 12 de julho de 2005. Com a revogação da prisão decretada e que fundamentar o presente requerimento, perde por completo seu objeto, sendo certo que tal liberdade provisória concedida deveria de imediato ser comunicada ao Estado requerido, o que não ocorreu no caso. E, diante de tal inércia, dá-se a extinção do direito, que se torna incontestável. Cessando os motivos que ensejaram o pleito tradicional, há que se considerar a impossibilidade de fundamentar novo pleito pelos mesmos fatos imputados nos termos do artigo 88 da Lei 6.815, uma vez que o presente pleito tradicional fora fundamentado em promessa de reciprocidade, vez que a promulgação do decreto que regulamentou o Tratado de Extradição, firmado entre os governos do Brasil e da França, se dera em 27 de outubro de 2004. No mais,
O extraditando afirmou ainda ser deficiente a instrução do pedido de extradição em razão da ausência de tradições de textos legais. Os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou no sentido de que, como se insere dos documentos, a sentença de colocação sob controle judiciário inclui a acusação do crime de roubo com arma, fato sequer mencionado nas notas verbais, e ausente a legislação relativa às eventuais causas interruptivas da prescrição e, de acordo com o artigo 703-31 citado pelo Estado requerente, a ação pública relativa aos delitos prescreverá em 20 anos. Faz-se necessário, portanto, que o Estado requerente forneça os textos legais, respectivas tradições dos artigos concernentes às causas interruptivas da prescrição e do artigo 706 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, requer ao Ministério Público Federal, seja oficiado o Ministro de Estado da Justiça para que providencie, junto ao Governo da França, os seguintes documentos e informações: que o Estado requerente esclareça a respeito das circunstâncias em que ocorreu a imputação do crime de roubo com arma contra Radizater, conforme demonstrado, e se há interesse em requisitar a extradição por este fato também, e cópia dos textos legais. Deferir as diligências, expediu o ofício dirigido ao Ministério competente, as diligências não foram atendidas, reiterei o pedido em 6 de agosto deste ano, mais uma vez o Estado requerente deixou de se manifestar, pelo que determinei mais uma vez a remessa dos autos à Procuradoria-Geral, que se manifestou, então, no sentido de, pela expedição do ofício ao Ministério Público, para que informe a data em que foi realizada a notificação à missão diplomática do governo francês. Acolhi o parecer e, no dia 5 de outubro deste ano, foi remetido a este tribunal documento informando que a Embaixada Francesa tomou ciência do requerimento das diligências em 19 de julho de 2007. Ouvi mais uma vez o Procurador-Geral da República, que opinou pelo arquivamento do pedido de extradição, dada a sua deficiente instrução. Considerando os fatos narrados, é que suscito a presente questão de ordem, a fim de que, independente de publicação, seja analisado eventual pedido de arquivamento deste pedido de extradição, especialmente considerando a reiteração dos requerimentos feitos pelo governo francês. É o relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência. Eu tenderia a acolher, senhora presidente, a questão preliminar suscitada pelo extraditando e reconhecer o prejuízo do pedido de extradição originariamente requerida, de 2003. Como eu acentuei, o Estado requerente deveria ter mantido este Supremo Tribunal informado sobre todos os fatos relevantes para o deslinde da causa, notadamente que o extraditando já havia sido extraditado da Colômbia para a França, onde foi posteriormente colocado em liberdade. Esses fatos, entretanto, que são obviamente relevantes, em que, em tese, levaria ao prejuízo do pedido da extradição, somente foram comunicados pelo Estado requerente quando formalizou um novo pedido de extradição. Também tenderia a reconhecer nessa situação que seria possível, ao menos em tese, o novo pedido de extradição, que, no caso, fora formulado com pedido em outro mandado de prisão e, inclusive, em outro fundamento jurídico. Parece-me, contudo, que, nas circunstâncias do caso, a discussão quanto a essas questões perde relevo, pois, independente da solução que se dê a elas, a conclusão que me parece mais apropriada em face da legislação brasileira é o arquivamento do pedido. É que, conforme enfatizou o digno Procurador-Geral da República, o novo pedido de extradição seria absolutamente inviável, pois o Estado requerente, embora devidamente intimado, deixou de fornecer os elementos necessários para o seu prosseguimento regular e exame. Consta do parecer do Procurador-Geral, como manifestados anteriormente, o pedido de extradição não reúne as condições necessárias ao exame de mérito, porquanto deficiente a sua instrução. Faltam as cópias dos textos legais relativas às causas de interrupção da prescrição, havendo ainda imprecisão quanto às circunstâncias em que ocorreu a imputação ao extraditando pelo crime de roubo com arma, bem como se havia interesse na extradição por esse fato. A deficiência na instrução tem como consequência o seu indeferimento, o que não impede que seja novamente formulado, desde que instruído, de modo a permitir o exame de matéria pelo Supremo Tribunal. Nesta linha, há outras questões de ordem, cito aqui a de relatoria do ministro Gilmar Mendes, questão de ordem, extradição 988, cuja emenda no sentido de Governo da República da Alemanha, pedido insuficientemente instruído, determinação de diligências ao Estado requerente não satisfeitas adequadamente, independente, questão de ordem que se resolve no sentido de se indeferir a extradição. No mesmo sentido, há outras questões.
pelo que eu estou encaminhando a votação no sentido de resolver a questão de ordem para determinar o arquivamento do feito nos termos do parecer do Procurador-Geral. Mas saliento aos senhores ministros que, a despeito deste encaminhamento, não haverá de ser, nesse caso, expedido alvará de soltura, pois o extraditando está preso também por força de uma outra ordem de prisão deste Supremo Tribunal, nos autos da extradição 1095, esta requerida pela República do Equador. É como voto. Ministro Menezes Direito. Ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim. Ministro Carlos Brito. Ministro Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o governo requerente foi instado 2 vezes a fornecer os documentos indispensáveis ao exame do pedido formulado. Quedou silente. E, no caso, essa postura, ela acaba por revelar o desinteresse quanto ao pleito. Relativamente à prisão do extraditando, não há de se expedir o alvará de soltura, nem mesmo clausulado. Claro que a ordem de prisão neste processo, ela fica esvaziada, mas há um outro pedido de extradição formulado pelo governo do Equador e com também determinação de custódia do extraditando. Acompanhe Sua Excelência, a ministra relatora. E ainda há um pedido, e ele foi preso em flagrante no Brasil, na verdade, por crime... Responde ao processo também no Brasil. No Brasil. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, renova-se aqui situação que se vem registrando em diversos processos extradicionais, em que os diversos estados estrangeiros ou simplesmente abandonam a causa extradicional ou deixam de cumprir determinações constantes da lei brasileira ou, quando existente, do tratado de extradição celebrado com o Brasil. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que não se revela admissível essa conduta negligente dos estados estrangeiros em matéria extradicional, precisamente em face do gravame que incide sobre o estado de liberdade individual do extraditando. A eminente ministra Carmen Lúcia fez expressa referência a um acordo do plenário desta Corte, na resolução da questão de ordem suscitada na extradição 988 da República Federal da Alemanha, de que foi relator o eminente ministro Gilmar Mendes. E há diversos outros precedentes do tribunal envolvendo o Reino da Bélgica, a República Argentina, a República do Paraguai, a República Árabe do Egito e diversas decisões concernentes à própria República Federal da Alemanha. Eu estou de inteiro acordo com a proposta formulada pela eminente ministra relatora, mas entendo, senhora presidente, que, uma vez mais, é preciso alertar o Poder Executivo, que atua na fase administrativa do processo extradicional, para que o Poder Executivo, antes de encaminhar o pedido de extradição ao Supremo Tribunal Federal, fazendo instaurar, portanto, a fase judicial deste processo, que o Poder Executivo, por intermédio dos órgãos competentes, no momento inicial, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores de nosso país, e, num segundo instante, mediante a atuação do Ministério da Justiça, para que o Poder Executivo, então, fiscalize a adequada instrução documental do pedido de extradição, seja em face do Estatuto do Estrangeiro, especificamente em face do artigo 80 dessa lei brasileira, seja quando houver tratado bilateral de extradição, em face das cláusulas convencionais. Impõe-se, na verdade, que os órgãos do Poder Executivo atuem de modo diligente
na fase administrativa do processo de extradição. O que se vem notando é que o Supremo Tribunal Federal acabou se convertendo num órgão de regularização dos pedidos de extradição, suprindo uma omissão inteiramente imputável aos órgãos do Poder Executivo, notadamente ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça, que simplesmente recebem o pleito, dão-lhe uma tramitação sem qualquer atenta fiscalização e encaminham o pedido ao Supremo Tribunal Federal, redundando exatamente em situações como esta. Mas, de qualquer maneira, senhora presidente, estou de inteiro acordo com o douto voto proferido pela eminente ministra relatora. Ministro Celso, apenas para atentar que, neste caso, inclusive, estava em tramitação a extradição da relatoria da ministra Ellen, como eu relatei, houve a extradição da Colômbia para a França e a França não comunicou ao Supremo que já não havia objeto a partir de então. Quer dizer, persistia como se este processo fosse uma pendência aqui, tanto que agora seria realmente novo pedido. Mas, como não tínhamos informações, o documento veio como se fosse mais um no mesmo processo. Proclamo o resultado, resolvendo questão de ordem proposta pela eminente relatora, que encaminha no sentido do arquivamento da extradição 884, o tribunal decide neste sentido sem divergência. Ministro. Bem, chamo a ação direta de inconstitucionalidade 1593. O relator originário era o ministro Maurício Corrêa, requerente o Procurador-Geral da República, requerido o governador e a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. O eminente ministro Maurício Corrêa julgava procedente a ação direta e declarava a inconstitucionalidade das expressões prioritariamente e mesmo que de exercícios anteriores, constantes do artigo 4º da Lei 11.334, de 3 de abril de 1996, de Pernambuco. Após isso, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista. Esse pedido de vista formulado pelo ministro Sepúlveda pertence. Agora retomamos, portanto, o julgamento, colhendo o voto do ministro Menezes Direito. Senhor presidente, a medida cautelar foi deferida por unanimidade por esta Corte. O Estado de Pernambuco prestou as informações, afirmando ser o pedido juridicamente impossível, ser o dispositivo compatível com a Constituição Federal e estar exaurida a norma atacada e ser garantida a autonomia entre os entes federados. O que se discute na realidade é o artigo 4º da Lei número 11.334 do Estado de Pernambuco. E o que se aponta nessa inconstitucionalidade é a existência de uma antinomia com o preceito estatuído no artigo 33, parágrafo único da Constituição, do ato das disposições constitucionais transitórias. O advogado-geral da União, depois das informações da Assembleia Legislativa, pede a improcedência da ação e a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência desta e dizendo que, quanto à expressão prioritariamente, o parecer entendeu que confere ao poder público certa margem de discricionariedade não autorizada pelo legislador constituinte. Em 98, o ministro Corrêa trouxe o seu voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade, tal como foi preconizado na inicial. Houve, então, um pedido de vista do ministro Pertence, que foi renovado na sessão de abril de 2004. Durante os debates, o ministro Maurício Corrêa indicou a possibilidade de excluir do seu voto a oração mesmo que de exercícios anteriores, mas refluiu diante da intervenção do ministro Marco Aurélio. Eu vou ler o artigo 33 do ato das disposições constitucionais e transitórias, porque a matéria já é bastante antiga e talvez seja necessário para o acompanhamento da Corte. Diz o artigo 33, ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição
incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com atualização em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 8 anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo até 180 dias da promulgação da Constituição. E o artigo 4º, que é a regra jurídica que se aponta como violada, tem a seguinte redação: os valores das vendas decorrentes de quaisquer operações de créditos realizadas com as letras financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco serão prioritariamente, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, utilizados no pagamento de condenações judiciais cujos créditos estejam inscritos em precatórios, mesmo que de exercícios anteriores. Desde logo, me parece, senhora ministra presidente, que não há a menor dúvida quanto ao vocábulo prioritariamente. Se a Constituição não pôs esse vocábulo, a inclusão deste na lei ordinária do Estado de Pernambuco representa uma exceção, porque daria prioritariamente e não como a Constituição determinou, o que abriria possibilidade evidente de assim não ser, ou seja, poderia não se dar esse pagamento da forma como preconizado pela Constituição. Então, me parece que não há nenhuma dúvida com relação à questão relativa ao vocábulo prioritariamente. A dificuldade surge com relação à oração, mesmo que de exercícios anteriores, considerando que o dispositivo da Constituição Federal faz referência explícita ao prazo de 180 dias da promulgação da Constituição e alcançando o exercício que determinou, e, portanto, não faz referência à possibilidade de exercícios anteriores. Quando foram instalados os debates, o eminente ministro Nélio da Silveira anotou que, de fato, diz ele, dentro do espírito do artigo 33, de se pagar esses precatórios todos, não apenas os do exercício de 88, exercício em que a Constituição foi promulgada, mas também os precatórios de exercícios anteriores que estavam exatamente pendentes de pagamento. De modo que parece que essa expressão vem ao encontro do dispositivo, ao invés de com ele conflitar. Então, o ministro Nélio da Silveira entendia que essa expressão não conflitaria com a regra da Constituição Federal no ato das disposições constitucionais transitórias. Embora essa interpretação possa parecer compatível com o dispositivo constitucional transitório, que menciona precedentes precatórios pendentes na data da promulgação da Constituição Federal, isto é, 5 de outubro de 1998, porque essa é a expressão que a Constituição estabeleceu no artigo confinado do ato das disposições transitórias, o que, sem dúvida, está no alcance permitido, ele autoriza que sejam apanhados também os precatórios posteriores, na medida em que a legislação editada é de abril de 1996. E isso foi uma advertência feita na ocasião pelo eminente ministro Marco Aurélio, que destacou esse aspecto. Assim, pela redação do dispositivo, se nós não alcançarmos essa oração, como pretendia o ministro Nélio da Silveira, nós vamos admitir que esses precatórios, na data da lei estadual, também seriam alcançados, o que não me parece estar compatível com o espírito da Constituição. E o ministro Marco Aurélio advertiu nessa ocasião dos debates exatamente sobre esse aspecto. Me parece uma advertência de todo procedente, como Sua Excelência é habitual em fazer com o estudo que faz dos processos. Então, não me parece recomendável que se adote, no caso, uma interpretação conforme, como seria até possível. Não seria, na meu ver, compatível essa interpretação conforme, porque estar-se-ia desvinculando do prazo que a própria lei estadual estabeleceu. Então, não se poderia dar uma interpretação conforme, o que, a meu ver, seria uma contradição em termos.
Eu, então, estou acompanhando o voto do ilustre relator e declaro a procedência da ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade das expressões prioritariamente e mesmo que de exercícios anteriores, constando do artigo 4º da Lei 11.334, de 24 de abril de 96, do Estado de Pernambuco, advertindo que o ministro Maurício Corrêa, embora nos debates tenha adiantado a possibilidade de acolher esse entendimento levantado pelo ministro Nery da Silveira, depois, ao longo, pelo que eu pude, pelo menos, depreender, ele concluiu na forma original, particularmente, segundo depreendi, após a intervenção do ministro Marco Aurélio. Então, eu voto nessa direção. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho também, senhora presidente, o ministro relator Maurício Corrêa com as achegas agora apresentadas pelo ministro Menezes Direito. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também, sensível ao argumento do eminente ministro Carlos Alberto Direito, eu verifico que o dispositivo em questão, artigo 4º da Lei Estadual de Pernambuco, está em franca colisão com o artigo 33 do ato das disposições constitucionais transitórias. Eu também declaro inconstitucional essa expressão prioritariamente, que não consta do texto da Constituição. Também retiro desta dicção, ou da dicção do artigo, essa expressão mesmo que em exercícios anteriores. No primeiro momento, pareceu-me que se nós parássemos apenas neste ponto, ou seja, na expressão pagamento de condenações judiciais cujos créditos estejam inscritos em precatórios, pareceu-me, num primeiro momento, que nós estaríamos deixando de fixar um prazo. Mas eu fiquei tranquilizado na medida em que li aqui o artigo 1º desta mesma lei, cujo artigo é impugnado, que diz o seguinte, que o Poder Executivo fica autorizado a criar letras financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco nos termos do artigo 33 do ato das disposições transitórias da Constituição. Portanto, me parece que, mesmo que nós não estejamos fixando um prazo aqui certo e determinado, há que se entender que é o prazo que estabelece aqui o artigo 33, que é justamente aqueles precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição. Acompanhe, portanto, o entendimento agora expressado pelo eminente ministro Carlos Alberto Direito. O ministro Eros Grau não vota, porque é sucessor do ministro Maurício Corrêa. Ministro Joaquim Barbosa. Senhora presidente, eu ratifico a decisão tomada na cautelar com os adendos trazidos hoje pelo eminente ministro Menezes Direito. Ministro Carlos Brito. Também, com o relator, sobretudo agora, com as achegas substanciosas do ministro Menezes de Direito. Ministro César Peluso. Também, senhor presidente, se a norma não pode, se os valores não podem ser usados prioritariamente em pagamentos, não podem ser usados prioritariamente, tampouco em exercícios anteriores. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Presidente, realmente se depositou muita confiança no artigo 33 do ADCT, que veio à baila em plena primavera. E aí, creio que o Constituinte teve em vista colocar um ponto final no que já denominei nos idos de 90, nesta Corte, neste plenário, como calote oficial. O Estado, o gênero e a União têm uma posição mais favorável quanto à observância de obrigações, mas os Estados propriamente ditos, os municípios, autarquias, simplesmente lançam mão do veso popular. Devo, não nego, pagarei quando puder. E, a partir do disposto no artigo 33, nós tivemos um desvirtuamento, porque houve, então, considerados dispositivos como o que estamos examinando nesta ADIM,
houve a emissão desenfreada de títulos, destinando-se o que é arrecadado a finalidades outras, que não a finalidade contemplada nesse mesmo artigo. Daí o preceito que, ora, está sendo examinado, a cogitar da destinação prioritária do que arrecadado mediante a edição dos títulos na liquidação dos precatórios, quando o parágrafo único do 33 previu em bom vernáculo, ao autorizar essa emissão, que a arrecadação seria destinada, ou seja, a emissão foi adiante, seria no exato montante do dispêndio próprio aos precatórios. Essa moratória não serviu à solução da pendência e, em 2000, se teve a segunda moratória, considerada a emenda constitucional número 30, a inserção do 78, no ato das disposições transitórias. Creio que não há como aproveitar qualquer parte, como ressaltado pelo relator, com proficiência, do que se contém no artigo 4º da Lei 11.334, de 24 de abril de 1996. E, se não me falha a memória, nós tivemos até uma CPI instalada em decorrência, né, dos desvios verificados quanto a essa disposição do artigo 33. Acompanhe Sua Excelência e julgo procedente o pedido. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, o caso é realmente de procedência desta ação direta e bem o demonstrou hoje o douto voto do eminente ministro Menezes Direito. Por isso, eu também, acompanhando Sua Excelência e os demais juízes desta Corte, declaro a inconstitucionalidade da expressão em causa. Também eu acompanho o voto do relator, hoje secundado e engrandecido pela manifestação do ministro Menezes Direito. O tribunal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta e declarou a inconstitucionalidade das expressões, aspas, prioritariamente, fecha aspas, e, aspas, mesmo que de exercícios anteriores, fecha aspas, constantes do artigo 4º da Lei 11.334, de 3 de abril de 96, do Estado de Pernambuco. Lavrará este acórdão o ministro Menezes Direito. Sua Excelência, presidente, porque eu cogitei que não daria para salvar qualquer parte do dispositivo, Sua Excelência restringe a declaração de constitucionalidade? Não. Prioritariamente daquela outra expressão. Mesmo que de exercícios anteriores. Porque Vossa Excelência chamou a atenção para esse aspecto. Sim, quando da votação da liminar. Agora é que eu lancei, eu lancei que não daria realmente, né? A menos que pudéssemos atuar como legisladores positivos, não daria para salvar, né, trechos desse artigo. Eu fico vencido e creio que o pedido é de declaração de inconstitucionalidade linear. Né? Eu declaro inconstitucional todo o artigo. Não, eu tenho a impressão, ministro Marco Aurélio, que a declaração é só desses dois... O pedido. Então, já que eu estou preso ao pedido, né, cinjo-me ao que nele se contém, o pedido é esse. Excelência. Está assim, está Procurador-Geral. no relatório do ministro Maurício Correia. Isso é que não fui adiante. Sim, está bem, Na ocasião, houve aquela discussão, o debate, Vossa Excelência advertiu, quando da intervenção do Ministério, que queria não declarar a constitucionalidade desta oração. Sim. Vossa Excelência advertiu e insistiu. Mesmo que de exercícios anteriores. Né? Acompanhe Sua Excelência e o relator com o esclarecimento dado. A taquigrafia já havia colhido. A decisão é, portanto, unânime. Lavrará o acórdão o ministro Menezes Direito. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência é relator do recurso extraordinário 482.006.
Recorrente é o Estado de Minas Gerais e recorrido Araquém Ferreira de Andrade Outro. Senhor presidente, eu peço vênia para fazer um breve resumo do voto, que é longo, mas parece-me que a matéria é relativamente simples. Eu cito doutrina, cito o RE 482006, cito doutrina, cito o eminente Zé Afonso da Silva, professor Eli Lopes Meirelles, a ministra Carmen Lúcia, diz respeito a funcionalismo estadual. Eu leria inicialmente a ementa, se os eminentes colegas tiverem dúvida, eu, então, passarei a leitura do voto. Aqui trata-se do artigo 2º da Lei Estadual 2.364, de 61, do Estado de Minas Gerais, que deu nova redação à Lei Estadual 869, de 52, aliás, 72, autorizando a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente. Eu, na ementa, digo que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88 por afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Eu estou improvendo recurso. Explicito em 3 itens aqui este entendimento. Primeiro, eu estou dizendo aqui, em resumo, que a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto no artigo 5º, inciso 57 e 37, inciso 15 da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Em segundo lugar, eu digo o seguinte, que a norma estadual não foi recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição. Em terceiro lugar, há um outro questionamento no RE, que eu entendo que não pode ser conhecido, é o seguinte, é a impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a retenção da gratificação de estímulo à produção individual, GEP, cuja natureza não foi discutida pelo Tribunal ACO, visto implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede de RE. Então, senhor presidente, eu estou entendendo que esse dispositivo da Lei Mineira, que prevê a diminuição de vencimentos de funcionários, servidores que estão sendo processados criminalmente, não foi recepcionado pela Constituição de 88, tendo em vista a afronta ao princípio da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Estou improvendo recurso especial, extraordinário. O eminente relator nega provimento ao recurso. Ministro Menezes Direito. Ministra Carmen Lúcia. Eu queria só um esclarecimento, eu me lembro de uma, não sei se é essa mesma lei, o parágrafo único do 79 é que está em causa, não é isso, ministro Lewandowski? Parágrafo único do... Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, o funcionário perderá durante o tempo do afastamento 1/3 do vencimento ou remuneração com direito. É esse, não é isso? O é porque recurso Vossa é do Excelência Estado. citou o GEP, e o GEP é uma gratificação. Pois é. E aí a gratificação, se a pessoa estiver afastada ou o que for... Pois é, eu estou dizendo, na verdade, então, o recurso é do Estado de Minas Gerais. Não foi discutido no Tribunal de Orçamento. Não pode ser discutido aqui, nós não conhecemos nessa parte. Exatamente. E na parte de descontos, é que não poderia, que Vossa Excelência, então, negaria provimento, conheceria para negar provimento, em virtude do princípio da não culpabilidade penal, que não pode ser presumida. Isso. Não é isso? E da irredutibilidade de vencimentos. Que, na verdade, nós devíamos conhecer em parte. Pois é, por isso que eu estou dizendo, porque uma parte, Vossa Excelência diz, na parte que diz respeito à legislação estadual... É uma questão terminológica, nós estamos conhecendo em parte, e nessa parte, que a outra parte é negado provimento, está certo. Eu assento isso no corpo do voto, na verdade. Eu estou conhecendo em parte, e na parte conhecida estou negando provimento ao recurso. Tá bem, e eu acompanho nesses termos. Ministro Eros Grau. Também acompanho. Mas essa é que nós devemos conhecer, considerada a nova nomenclatura. Nessa ele está conhecendo, ele não conhece com relação a GEP. Estamos conhecendo. Eu vou, talvez eu faça um esclarecimento, senhor presidente. Na verdade, o Tribunal de Minas Gerais entendeu que a partir de um mandado de segurança,
perpetrado pelos servidores públicos, entendeu que é inconstitucional esse desconto ou essa diminuição de vencimentos ao longo do processo do processo criminal. Vossa Excelência, então... Aí recorre o Estado de Minas Gerais, Sim. Extraordinariamente. Só quanto a exatamente quanto à redução. Mas faz alusão também a essa gratificação, dizendo que esta gratificação é de natureza propter laborem. E eu estou, então, como eu disse, citando doutrina, aqui, inclusive, da eminente ministra Carmen Lúcia, que faz a distinção entre gratificações que se incluem nos vencimentos, outros só na remuneração. Então, nessa parte, Vossa Excelência conhece e provê o recurso? Não, nessa parte eu não conheço, porque essa matéria não foi discutida no Tribunal ACOR, não houve discussão. E eu não posso conhecer isso em sede de RE, porque implicaria em examinar a lei local. Não tenho a menor dúvida. Não houve debate e decisão prévios, não se tem o pré-questionamento. Aí a conclusão é sobre o não conhecimento. Perfeitamente. É no sentido do não conhecimento. Ministro Eros Grau. Eu acompanho. Ministro Joaquim. O ministro Joaquim não está. Ministro Carlos Brito. Eu acompanho, lembrando apenas que, em reforço ao voto do ministro Lewandowski, que o caráter alimentar dos vencimentos também comparece, não é, certamente como fundamento da decisão de Sua Excelência. Obrigado. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu também acompanho e quero ressaltar aqui, senhor presidente, a importância deste julgamento, porque o tribunal está reconhecendo que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição é uma garantia contra a aplicação de qualquer medida gravosa àquele que está sendo ainda objeto de uma ação penal cuja sentença condenatória não transitou em julgado. O tribunal está reconhecendo que não pode ser aplicada sequer uma medida de caráter patrimonial, que esta garantia constitucional não permite sequer uma garantia de caráter patrimonial, o que é importantíssimo para fixar o entendimento de que a imposição de um gravame de caráter penal que diga diretamente com restrição à liberdade do cidadão, a fortiori, não pode ser tolerada perante essa cláusula constitucional. Este relevo que eu dou à aplicação que o tribunal faz, a meu ver, com grande acerto em relação à inteligência e ao alcance do artigo 5º e 57, eu acompanho inteiramente o relator. Só lembrando, ministro, que no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas está um dos fundamentos, e que aí é relevado também, é exatamente da impossibilidade de execução provisória de uma pena que ainda não veio. Eu só estou então, é exatamente isso. Estou apenas fazendo estou salientando esse aspecto, porque eventualmente pode ocorrer, em qualquer caso, que se diga, não, uma pena criminal pode ser aplicada, mas dinheiro não pode tirar. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, senhor presidente, gostaria de ressaltar esse aspecto fundamental do princípio da presunção de não culpabilidade com esse alcance material. E ressaltar que, nesse caso, nós devemos também proclamar a inconstitucionalidade da lei de Minas Gerais, tal como fez o Tribunal de Justiça. Exato. Mas isso acho que é automático. Acho que quando ele diz que ofende o artigo 5º 57 Ela é anterior? E ofende o 37 caput 6 e 15 da Constituição. Veja, evidente. Então, ele diz que não vai lembrar que ela não foi recebido. não pode ser recebida. Por isso é que eu enfatizei a não recepção e não a inconstitucionalidade, porque a lei é de 61. Ele fazer a declaração de inconstitucionalidade porque ele está enfatizando que não foi recepcionado. Sim, mas então vamos deixar portanto, Está na emenda. Não, mas está implícito. Está na emenda, eu expressamente fiz consignar na emenda isto. Ministro Marco Aurélio. Presidente, já sustentei no plenário que o Instituto da Não Recepção deságua na constatação de que o preceito conflita com os novos ares constitucionais. E, quando sinalizo nesse sentido, o faço também para demonstrar que, no primeiro caso, sustentaria a adequação do processo objetivo contra a lei
anterior à Carta de 88. Até aqui, a jurisprudência, no sentido, não admitia esse controle concentrado de constitucionalidade quanto às leis anteriores, mas vou evoluir nesse sentido. E, portanto, penso que, se declaramos que não foi recepcionada, poderia ter sido a lei recepcionada e seria constitucional. Logo, ela não é constitucional. A motivação é essa, ressaltada pelo relator, a falta de recepção. Mas o que se tem, na verdade, é a pecha de inconstitucional ante os novos preceitos da Carta, ante os preceitos de 1988. Acompanho o relator, portanto, e assento a inconstitucionalidade, né, da lei mineira. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, também acompanho o eminente ministro relator, ressalto, como aqui já foi afirmado, a importância desse julgamento, em que o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição da República, deixa perfeitamente claro que o princípio da não culpabilidade projeta-se para além de uma dimensão estritamente penal, alcançando quaisquer medidas restritivas de direitos, independentemente de seu conteúdo. Acho importante que se dê consequência efetiva ao postulado constitucional da não culpabilidade, que representa uma prerrogativa bifronte. Tem, na verdade, dois destinatários. De um lado, o poder público, que sofre limitações no desempenho das suas atividades institucionais. E, de outro, o próprio cidadão, que vê nesse princípio o fundamento de uma garantia essencial e indisponível. E é preciso registrar também, no plano histórico, que esta Suprema Corte, já sob a égide da Constituição de 1946, que não continha a proclamação explícita do princípio da presunção de não culpabilidade, no entanto, apoiando-se no parágrafo 36 do artigo 141 daquele Estatuto Fundamental, inferiu a existência que reputou imanente ao próprio sistema de direito positivo vigente entre nós, inferiu do sistema da nossa Constituição a existência dessa cláusula, pronunciando-se no sentido da declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo que permitia, antes da formulação de qualquer juízo definitivo, portanto irrecorrível, de condenação, que permitia a suspensão do exercício da profissão, a suspensão do emprego em entidade privada e a suspensão de cargo ou função da administração pública centralizada e descentralizada. Você me permite? Pois não? Esse caso foi até objeto de um célebre acórdão do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, da relatoria do ministro Temístocles Cavalcante, em que invoca o princípio... A presunção de inocência. A presunção da inocência e talvez um dos primeiros casos que se aplica a ideia de critério ou princípio da proporcionalidade. Exatamente. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência me permite... O que nós temos quanto à inelegibilidade, e a matéria está em discussão porque o TRE o TRE do Rio de Janeiro, sim, aí não é primeira região porque não é do trabalho, né? É o Veso, né? Sinaliza novamente quanto a brecar candidaturas desde que se tenha ação em curso. Pela Lei Complementar número 5, bastava o recebimento da denúncia em certos crimes para se concluir pela inelegibilidade. Hoje se exige a sentença transitada em julgado, e se exige justamente por isso, porque a Constituição Federal de 88 e a Lei Complementar de 90, que revogou a Lei Complementar número 5, ela encerra o princípio da não culpabilidade. E, salvo engano de minha parte, quando ainda vigorava a Lei Complementar número 5, de 1970, o antigo Estatuto das Inelegibilidades
tenho a impressão de que o egrégio Tribunal Superior Eleitoral Depois se inverteu o julgamento. no Supremo, exatamente. Aliás, há um voto Do ministro Leitão de Abreu. do ministro Leitão de Abreu. Exatamente. Lapidar. O saudoso ministro Leitão de Abreu proferiu um Irrespondível. voto realmente magnífico, demonstrando a evidente inconstitucionalidade daquela norma inscrita no artigo 1º. E para fazer justiça aos que estão vivos, também do ministro Xavier de Albuquerque. Certo. É verdade, é verdade. Vossa Excelência tem toda a razão. Mas é bom lembrar a distinção entre condições de inelegibilidade e condições de O presidente do elegibilidade. Tribunal do Rio aposta muito do Rio na direção de Vossa Excelência no TSE. Exatamente. Mas o fato, senhora Eu presidente, transfiro é o que... foco da discussão para a condição de elegibilidade. Nem cuido de inelegibilidade. Mas, como dizia eu, senhora presidente, o que é importante é que esta Suprema Corte, já em momento que precedeu a promulgação da vigente Constituição da República, essa Suprema Corte soube extrair do sistema da Constituição então vigente, de uma Constituição democrática, a existência imanente da presunção constitucional de não culpabilidade, que sabemos representa uma conquista de fundamental importância no processo de preservação e consolidação das liberdades individuais, quer se trate de tema de natureza penal, quer se trate de matéria de outra índole. E sob esse aspecto, parece-me que esse registro é importante a partir do que já foi aqui dito pelos eminentes ministros. Entendo que esta decisão é uma decisão de grande importância em tema de limitação plenamente legítima dos poderes do Estado. O Estado não pode legislar imoderadamente, de maneira abusiva, para, em transgressão ao postulado da não culpabilidade, estabelecer normas ou adotar medidas administrativas que culminem por impor restrições absolutamente inconviventes com o princípio da não culpabilidade. Acompanho, portanto, o douto voto do eminente ministro relator. Também acompanho o eminente relator e proclamo que o tribunal, à unanimidade, conhece em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe nega provimento, nos termos do voto do relator. Nega provimento. Nega provimento. Senhores ministros, faremos agora um intervalo de 20 minutos.